Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da última temporada do anime que vai contar a história, né, de um mundo onde superpoderes ou individualidades são comuns. Izuku Midori, um garoto sem individualidade, sonha em se tornar um herói. Ele herda a individualidade One for All de seu ídolo de infância, All Might, e entra na academia de heróis UA, onde ele aprende a controlar seus poderes e a se tornar um herói profissa, aquele herói brabo, né? E agora estamos nos momentos de reconstrução, porque a batalha foi intensa, do início ao fim. Né? A batalha foi completamente intensa e eu estou falando de My Hero Academia. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a reconstrução da cidade ela estava avançando, né? Muita coisa estava avançando, né? Graças aos heróis, né? Porque as pessoas que tinham individualidades estavam ajudando, os heróis também estavam ajudando na reconstrução e também com a ajuda de pessoas do exterior, porque tinham vindo pessoas, heróis e pessoas que iriam ajudar nessa reconstrução. Um jornal local ali decide fazer um documentário sobre Shigaraki Tomura, que como vilão, né? Tudo que ele fez, todas as maldades que ele fez e tudo mais, mas não param para olhar o que ele tinha passado para se tornar aquilo, né? Tudo que ele tinha passado para se tornar aquilo. Eles não olham para trás na época da Nana Shimura, que ela teve que abandonar o filho, e isso acabou gerando certo trauma no filho, que ele passou pro Shigaraki Tomura, que ele ficou muito bravo, irritado com isso. E aí acabou virando tudo aquilo que virou, né? Ele foi manipulado pelo One for All, né? O All for One, né? Enquanto isso, o Midoriya, né? Ele decidiu visitar o Spinner. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem para passar pro Spinner. Aquela mensagem que o Shigaraki disse antes de morrer. Que foi, o Shigaraki, diga que Shigaraki Tomura lutou até o final para destruir tudo, né? Quando o Spinner aparece, né, ele já chega chamando o Midori de assassino. Por quê? Porque ele matou o primeiro e único amigo que o Spinner teve na vida toda. Nisso ele deixa que o Spinner diga o que ele queria, né? Ele deixa que o Spinner fale o que ele queria falar e tudo mais. E ali ele repassa a mensagem do Shigaraki que ele tinha pedido para repassar. E depois, ao ouvir aquela mensagem, ele entra naquela forma gigantesca dele, né? Ele entra naquela forma gigantesca dele que o próprio All for One tinha passado para ele, né? E aí, chorando, conta tudo sobre o Shigaraki, que ele foi o primeiro amigo que ele teve. Era uma pessoa que jogava videogame, jogava os mesmos jogos que o Spinner jogava. E ali, antes de sair, o próprio Midori sair, o Spinner fala que eles vão esquecer do Shigaraki, da união dos heróis. Eles vão esquecer, mas o Midori olha pro Spinner e fala: nós nunca vamos esquecer. Nós não vamos esquecer tudo que vocês fizeram contra essa cidade, contra esse país, né? E com isso ele vai até onde o All Might agora de cadeira de rodas, né? E o Tsukauchi estavam. E aí eles falam sobre o Chisaki, que foi aquele vilão da quarta temporada, lembram? Da Eri e tudo mais. Então, o Chisaki, o antigo chefe dele, tinha ido visitar ele para ter uma pequena conversa com ele, né? Falando que o próprio Chisaki acaba pedindo desculpa e tudo mais por tudo que ele tinha feito. E aí o próprio chefe dele, o próprio antigo chefe dele, fala que ele não tinha que pedir desculpas para mim, pro chefe. Ele tinha que pedir desculpas para ele. Por mais que com o tempo a Eri fosse esquecer dele, fosse esquecer de tudo que ela tinha passado, ele não poderia esquecer, ele estaria sempre se desculpando com a Eri, né? E aí, quando eles voltam para a escola, o pessoal do primeiro ano, né? Porque iriam começar uma turma nova, né? Uma turma nova iria aparecer, né? E essa turma estava inspirada por causa da batalha. Eles adoraram bastante, porque o trio Midoriya, Todoroki e Bakugou,
eles tiveram muito foco nessa batalha. Principalmente Todoroki por causa do irmão, Dabi, né, que teve toda a consequência familiar e tudo mais. O Midori por conta do seu poder, né, que é o One for All, né, que era o principal. E o Bakugou que fez uma ótima batalha contra o corpo principal do All for One, né. E ali eles pegaram uma pequena fama ali dos primeiranistas. Tanto que os primeiranistas começam a correr atrás deles. Só que o Todoroki e o Bakugou correm atrás, né? Só que o Midori estava observando de longe. Ele perde, né? No caso, o Midori, o Bakugou e o Todoroki, pois eles tiveram, como eu disse, né? Eles tiveram foco e tudo mais. E o líder, ele consegue meio que contornar a situação. O próprio Todoroki fala que conversaria com todo mundo, um por um, né? O próprio Bakugou fala que eles correram no meio do corredor e tudo mais. Só que um deles olha pro Midori e fala que tudo que ele fez, né? Descarregou. Calma aí um segundo que eu vou carregar, então. Ah, não dá. O próprio líder, eles falam que ele inspirou naquela batalha, tudo mais. Ele inspirou todo mundo naquela batalha, o próprio Midori inspirou a todos naquela luta, né? O líder conseguiu fazer eles saírem, né? E aí eles vão ali pra... O próprio Midori, ele tava pensando que o Spinner falou, do Shigaraki e tudo mais. E eles são colocados para ajudar na reconstrução de alguns lugares da cidade. E claro que os primeiranistas, eles decidem aparecer. Kamihara ainda não tinha voltado ao normal, né? E quando o Bakugou olha para ele, né? Fala que espera que ele volte ao normal. A Uraraka acaba fugindo, né? Porque ela tava se sentindo meio assim por conta da outra, né? Por conta da Himiko, né? E aí o Midori também, por causa do Tenko, que é o Shigaraki e tudo mais. E aí todos ficam preocupados ao virem que ele tinha perdido seus poderes. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.